Uma boa noite aos amigos da Rádio Promessa Music. Bom dia, meu amigo diretor, presidente Sandro, nessa noite maravilhosa. Mais um dia aqui na Rádio Promessa Music e eu fico feliz em ter a oportunidade de ter o espaço aqui no programa Profetizando as Nações, do nosso amigo comunicador Sandro Silva, da Rádio Promessa Music. E estamos aqui para trazer uma mensagem. E essa mensagem, eu já de antemão, os irmãos, eu tento pregar essa mensagem entre 5 e 7 anos. Eu tenho o tema dessa mensagem, mas nunca preguei. O tema dessa mensagem é decisões que tomamos sem antes consultar a Deus. Quem nunca aí do outro lado, você, amigo ouvinte, amigo irmão, seja aqui do Rio de Janeiro, de outros estados, de outro país de língua portuguesa, que ouve essa rádio na web, nunca teve uma decisão, fez alguma coisa, fez algo e depois pediu a Deus para que aquilo fosse sanado, mas se a sua decisão antes de tomar qualquer decisão, você pedisse Deus para ser o seu conselheiro, de fato as coisas iriam ter um sentido, né? Iam ter uma tomada diferente na sua vida. E para iniciar, aqui eu queria trazer um texto para que a gente inicie esta mensagem e ore antes. Eu queria aqui abrir um texto muito conhecido aqui, não sei se todos os irmãos conhecem. O texto se encontra em Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, o conselho é algo muito importante, ainda mais o conselho vindo do Eterno, o conselho de Deus. Então, quando nós pedimos um conselho a Deus, os planos podem se fixar. Então, vamos orar a Deus, pedir orientação para que Ele possa falar conosco. Você, amigo ouvinte, você, amigo irmão da Rádio Promessa Music, você, amigo irmão que é do canal e Apologistas de Yeshua, a qual pela misericórdia eu faço parte aí, né, e estou na administração junto com os irmãos do canal, porque lá não faço nada sozinho, todo mundo tem uma parte nesse canal. Vamos orar aqui, você ora daí, para que a gente possa estar trazendo uma palavra abençoada da parte de Deus para os irmãos. E olha, faz 5 a 7 anos, entre 5 e 7 anos, eu tenho esse tema, decisões que tomamos sem antes consultar a Deus, que o Senhor me deu, e eu nunca consegui pregar. Então vamos seguir aqui. Bendito e amado Pai, obrigado por mais um dia de vida. Toma-me à frente, fala conosco nesta noite, Senhor Deus. Que esta palavra possa ser bálsamo, que essa palavra possa ser conselho para todos aqueles que ouvem, Senhor Deus, essa rádio, seja aqui no Rio de Janeiro, seja aqui nos bairros adjacentes, seja na Baixada Fluminense, seja no Rio, Zona Oeste, Zona Norte, enfim, Senhor Deus, no Brasil inteiro, em qualquer lugar do Iapoque ao Chuí, em qualquer outro país de língua portuguesa ou hispânica, que consegue entender, Senhor Deus, as palavras que forem faladas aqui, Senhor Deus, pela semelhança com o português. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Eu conheço uma história também, alguns irmãos devem conhecer e outros não, de alguns jovens que evangelizavam numa tarde, se era de domingo, eu não sei, alguns que contaram essa história, alguns dizem que é verídica e outros não, mas o fundo dessa história, né? O pano de fundo dessa história, ele tem uma aplicabilidade para todos nós. Um grupo de jovens evangelizavam numa bela tarde. E eles passavam naquele bairro evangelizando as casas, batendo palma. E eles chegaram numa última rua que essa rua ela não tinha saída, era uma rua sem saída. E eles já cansados de evangelizar naquela tarde calorenta, já dando aí 3, 4 para 4 da tarde, quase 5 horas, eles querendo descansar. E tinha uma última casa e eles pensaram em desistir, mas esses jovens
foram despertados pelo Espírito Santo para ir naquela última casa. Como nós somos despertados todos os dias. Quando eles chegaram na casa, eles bateram palma. E aquela pessoa não atendeu, eles bateram palma de novo, gritaram. Estamos falando aqui da palavra de Deus, e aquela pessoa atendeu com os olhos cheios de lágrimas. Era uma senhora. Eles, muito cansados, eles começaram a falar de Jesus e pediram água. Eles entraram na casa daquela senhora. E ela disse o seguinte: olha, depois de vocês falarem todas essas palavras de Jesus, isso me confortou muito. Porque você está vendo aqui esse copo com essa cor esverdeada? Isso é um veneno que eu ia tomar e ia acabar com a minha vida. Mas eu ainda disse, se Deus tivesse alguma coisa, alguma resposta, que Ele falasse comigo, chegou vocês. Falando desse Evangelho, falando desse Jesus, que Jesus modifica a vida. Aquela senhora estava no momento de decisão, mas antes dela tomar aquele veneno, ela pediu orientação, conselho a Deus. Deus, se tem alguma solução para mim, fala comigo agora. E as palmas aconteceram. Talvez você, nesta noite, queira ouvir de Deus uma resposta. Deus, eu quero uma resposta. Eu quero um conselho. E o primeiro conselho que eu te dou é entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, orar a Deus em segredo que o Pai te ouve. Esse é o primeiro conselho, esse é o conselho. Pedir o conselho a Deus. E através de sua palavra, Deus vai te dar as diretrizes pela qual você deva tomar. E eu estava olhando nesse tema, decisões que tomamos sem antes consultar a Deus, há muito tempo, que eu já falei com os irmãos, há praticamente entre 5 e 7 anos, beirando 6 anos aí. Eu fui pedir orientação a Deus, quais personagens que iriam se encaixar dentro desse tema. Tem vários personagens, a Bíblia está repleta de personagens que a gente poderia colocar aqui, meus amados irmãos, e falar para os irmãos que esse ou aquele personagem. Mas Deus me deu alguns para que a mensagem também não ficasse tão longa. O primeiro personagem que eu encontro na Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 9, no versículos 20 e 21. Depois de Noé acontecer aquilo, vem com seus filhos, depois do pacto que Deus fez com Noé, depois de Noé muito ter entrado na arca, Noé desce naquele local, no versículo 20 diz: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Noé começou a ser agricultor. Agora que nós não sabemos se Noé trouxe aquela semente dentro daquela embarcação para plantar uma parreira de uvas. Uva. Só que Noé começou a cultivar aquilo e produziu vinho. Noé produziu vinho e se embebedou. Se descobriu, ficou nu dentro da sua casa, dentro da tenda. E o seu filho mais novo, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Nós sabemos o desenrolar dessa história, que depois, quando Noé ficou sabendo que seu filho tinha visto a sua nudez, Noé, ele toma uma decisão horrível, uma decisão pela qual não foi Deus que mandou Noé fazer aquilo, ele mesmo fez.
Primeiro que Noé teve a decisão de plantar uma vinha. E depois Noé produziu vinho. Se embebedou, Deus não mandou fazer nada disso. Ficar nu e amaldiçoar o seu filho. Noé plantou, se embebedou, amaldiçoou o filho. Nada disso tinha orientação de Deus. E nós começamos a falar aqui em vinho, em bebida alcoólica, e sempre relacionado isso quando você olha para a Bíblia. O exagero disso, a concepção disso tira o equilíbrio de qualquer pessoa. Quem não conhece a história das filhas de Ló? No mesmo livro do Gênesis, só que no capítulo 19. Gênesis 19, nos versículos 30 ao 38, você conhece bem a história. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a mais velha disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram beber vinho a seu pai. Naquela noite veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu, e ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, chamou o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a menor também teve um filho, e o chamou o nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Muito bem. As filhas de Ló, a mais velha, acompanhou a trajetória de seu pai junto a Abrão. Viu que Deus tinha mandado 2 anjos para livrá-los daquele acontecimento que seria saraiva de fogo. Naquela cidade onde a luxúria era terrível, onde pessoas viviam numa prática pecaminosa pela qual Deus não se agradava. Deus mandou os anjos. E ela sabia que o pai era um homem temente a Deus, assim como vivia junto com Abraão, antes deles se dividirem por causa da briga de pastores. O que a primogênita deveria fazer a mais velha? Simplesmente, já que o seu pai estava bêbado ou desorientado, porque foi elas que deram o vinho ao seu pai, antes mesmo disso, o conselho ou a indicação seria: pai, o que será de nós agora? Vamos pedir orientação ao Deus, ao Eterno, aquele que fez Noé sair de lá, da onde estava aquele acontecimento terrível, porque eles conheciam a história. Mas ela teve uma decisão de dar vinho para o pai para ter relação sexual. E nasceram 2 nações que seriam nocivas à nação de Israel, por causa de pessoas que não pediram conselho a Deus, se eram as últimas pessoas do mundo ou não. Não oraram a Deus, não pediram orientação a Deus, e conceberam os moabitas e os amonitas. Então, todas as vezes
que tomamos decisões sem antes consultar a Deus, essa decisão ela se torna, na maioria das vezes, falha. A vida do homem não é uma loteria. Ainda mais se falando em homem espiritual e aquele que segue os passos do Senhor, que segue a palavra do Senhor, que segue a voz do Senhor, que ouve, que já ouviu falar, que tem contato, que teve experiências, tem que pedir orientação de Deus antes de fazer qualquer coisa. E elas não pediram orientação, deitaram com o pai. Embebedaram o pai, a primeira mais velha, a segunda embebedou o pai também, depois deitou com ele. Nasceu duas nações que seriam nocivas às nações futuras, ao povo futuro, o povo de Israel, moabitas e amonitas. Só o sangue de Jesus, meus irmãos. Porque são decisões, às vezes, que as pessoas tomam no desespero, naquilo que acha que é, mas não pede a Deus, seja dobrado o joelho, deitado, sentado em algum lugar, porque você não tem condição de dobrar o joelho. Peça conselho a Deus, peça orientação a Deus na palavra. Seguindo o texto, já no livro de Levítico, você também já deve ter ouvido falar em Nadab e Abiú. Livro de Levítico, no capítulo de número 9, versículo de número 24, diz assim, vamos a partir do versículo de número 18, depois você lê o texto todo para a gente ganhar tempo. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-se o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redondo do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar, mas o peito e a espada à direita, Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Fogo que veio do Senhor. Esse fogo deveria alimentar utensílios pela qual o menorá, o holocausto e outras coisas mais que deveria ser feito com aquele fogo que veio do Senhor. Mas no capítulo de número 10 do livro de Levítico está escrito: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não tinha ordenado nada disso, e os mandamentos já tinham sido dados, e como deveria comer, como deveria adorar o Senhor. Nadab e Abiú pegaram fogo estranho e quiseram oferecer a Deus. Eu poderia pegar esse texto e trazer para os dias atuais, não na questão do sacrifício, como era na antiga aliança, mas trazendo aquilo que Paulo diz aos Gálatas, que não há outro evangelho, outro mandamento, mas muitos mandamentos, muito fogo estranho tem sido levantado fora da Escritura, coisa que Deus nunca ordenou, coisa que Deus nunca falou, decisões que os homens do evangelho tomam nos dias atuais, sem antes consultar a Deus. Campanha X, campanha Y, campanha H, campanha I, e campanhas, que nada da Bíblia, e Deus não falou nada com eles, porque não estão respaldados na palavra de Deus e no Novo Testamento.
tomam decisões trazendo algo da antiga aliança para a nova aliança, coisa que Deus não aconselhou que fizesse, e Jesus deixou bem claro, é doutrina de homem que vocês fazem. Toda decisão, toda campanha, tudo aquilo que se for fazer, antes tem que ser apresentado a Deus e olhar e ter o raciocínio lógico que as coisas da antiga aliança, como sacrifício, como festas de Israel, não foram feitas para a eclesia nos dias atuais. Decisões que eles tomam sem consultar a Deus, porque isso agrada a maioria do povo. É fogo estranho. Isso não agrada a Deus. Isso tem agradado o povo. Isto tem sido entretenimento para o povo. Isto tem sido chamariz para o povo. Porque o líder, aquele que é o bonito, aquele que acha que pode fazer tudo, aquele que pode criar um novo mandamento, aquele que pode trazer fogo estranho, aonde a palavra de Deus não lhe dá respaldo. Para isso, eles tomam decisões que não consultaram a Deus. Decisões que líderes tomam sem antes consultar a Deus. Decisões que estão fora da Bíblia, que não tem respaldo bíblico, que não tem avanço. O povo só fica sofrendo cada vez mais nas mãos de pessoas como essas. Quando seguimos aqui o nosso tema e passamos a falar do povo de Israel, quando o povo pede um rei a Samuel, no capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, vamos abrir lá e vamos ver que a voz do povo não é a voz de Deus e nunca será. O povo não se juntou para pedir orientação a Deus. O povo quis impor a Deus que ele fizesse aquilo que eles queriam. E a gente vai mostrar para os irmãos aqui que ninguém manda em Deus. 1 Samuel, capítulo de número 8. Abra a sua Bíblia lá. 1 Samuel 8, versículos de 5 em diante. Todos os capítulos aqui que eu colocar aqui, irmão, você pode ler todos eles. Todo ele, que aqui nós não temos tempo hábil. E o nosso amigo Sandro está na rádio, então a gente aqui corre um pouco a mais. Livro de 1 Samuel 8, de 5 a 10, diz assim o texto. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Olha só. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Claro que o profeta era o elo de ligação, era a ponte naquela antiga aliança. E ele, como se estivesse falando com a ponte, como Samuel representava Yeshua, Jesus, na antiga aliança. Nós queremos um rei, imita o outro povo aí, versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel não tomou decisão de si mesmo. Samuel não tomou a frente de Deus em hipótese nenhuma. Não pegou a botija de azeite, não pegou o chifre de azeite de maneira alguma. Não foi na movimentação da empolgação do povo, porque a multidão, onde tem multidão Deus está, é uma mentira deslavada. Aonde tem palavra e aonde tem obediência, Deus age se assim Ele o quiser agir naquela hora. Olha, o profeta Samuel, um homem fantástico. Ele vai e ora ao Adonai, ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, olha só. Deus responde ao profeta, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele.
conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou. E a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então, Deus atende a voz do povo. Mas a voz desse povo não é a voz de Deus, porque eles não queriam que Deus reinasse, eles queriam ser um ente que dominasse o líder, o rei, faça como nós queremos. E elegeram Saul, bonito, 2 metros de altura aproximadamente, cabelo na cintura, um homem bem apessoado, um porte de um rei, porque ele tem aparência boa. Coloca Saul, que ele vai fazer aquilo que a gente quer. E nessa história de a voz do povo é a voz de Deus, as coisas foram se passando. E numa das primeiras obras que Deus mandou Saul confirmar, que Deus mandou Saul executar como aquele rei escolhido pela nação, olha o que acontece. Capítulo 15, versículo de número 10 em diante. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul do Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executou a palavra do Senhor? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? É um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste o despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E você conhece a história muito bem. Para quem não conhece, Deus tinha dado uma ordem para que ele destruísse um reino. E ele juntou uns animais, umas vacas gordas, melhores, como aquelas holandesas. Você parece daqui sempre com olho gordo. E deu a desculpa que era para oferecer holocausto ao Senhor. Só que o mesmo texto aqui, capítulo, vai dizer mais na frente: é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Então foi uma decisão aonde o reinado de Saul foi rasgado. Porque ele tomou a decisão, a orientação que Deus tinha dado a ele era: vai lá e faz isso como eu te mandei. Mas foi uma decisão. Por que ele no meio do caminho não perguntou ao Senhor: Senhor, será que te agrada aqui de eu separar um desses animais? Claro que não era, porque o Senhor tinha mandado destruir tudo, e Deus não se engana. Deus não é pego de surpresa. Mas tudo isso é porque o povo tinha pedido um rei. Decisão que o povo tomou sem antes consultar a Deus. Tomaram a decisão por si próprios de pedir um rei a todo custo, e não era aquele homem que estava no coração de Deus. Samuel parece que pegou a doença desse povo. Por quê? Porque quando olhamos
E vemos no livro de Samuel, e entendemos que Davi ia ser ungido rei, como diz o capítulo 16, seguindo a sequência. Quando Samuel foi na casa de Jessé, enviado pelo Senhor, levando o animal para sacrifício, chegando lá, aquele homem viu que era Samuel, um profeta, era bem sempre aceito. Olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou escolher o rei de Israel. E como Samuel, logo na primeira leva de filhos de Jessé, ele queria ungir o primeiro, porque o primeiro tinha a estatura, tinha a fisionomia, tinha a indumentária parecida com a de Saul, então é esse. E o Senhor, não, Samuel, você vê o que está por fora. Essa é a decisão que nós tomamos a priori quando vemos alguma coisa bela. É belo por fora, mas Deus vê por dentro. A nossa decisão é sempre, na maioria das vezes, olhar a casca. E ele olhou por fora. Samuel, tu vê o homem por fora, eu vejo por dentro. E passou um, passou outro, passou, não era nenhum daqueles lindos, com canudo de Cambridge, de Oxford, de Harvard, da universidade que você quiser, da UERJ, da USP, da UFRJ, não era nenhum daqueles. Não! Samuel, falta um. É esse, a decisão minha é esse. Então ninguém senta para jantar enquanto esse moço não chegar. Quem não conhece a história, uma das histórias mais lindas da Bíblia? Chama esse moço. Quem falta, Jessé? Alguém aí? Falta sim Davi, mas ele tem cheiro de fezes de ovelha. Tem cheiro de pelo de ovelha. Tá fedendo roupa suja. Tá bom, Jessé. Mas a gente só vai sentar para jantar quando esse moço chegar, porque a decisão que eu tinha não era minha. Isso eu falando agora, o pastor aqui, eu falando. A minha decisão era ungir o primeiro, mas a decisão de Deus é ungir Davi, aquele lá que vem sujo, cheirando ovelha, mas é um homem esforçado. Porque Deus, Ele olha dentro. Em todas as vezes que pedimos alguma coisa a Deus, Deus olha primeiro dentro de você. Você está orando e Deus olhando dentro de você. Aleluia. Deus, estamos orando e Deus olhando dentro de nós. Aleluia. Oh, aleluia. Todas as vezes que pedimos alguma coisa a Deus, orientação, pedido, Deus olha no cerne, na alma, para ver como você é. E aqueles que se propuseram, que o Pai propôs a serem o escolhido para ser a voz, para ser aquele que representasse o Mashiach, não era aqueles. Era aquele jovem que ficava correndo no morro, junto com um monte de ovelha, junto com um monte de carneiro. Era Davi. Essa é a decisão de Deus. Porque as decisões que tomamos têm de se equiparar à decisão de Deus. Ele tem a última resposta. Se eu não me engano, eu estou me lembrando de um texto agora no livro de Provérbios, no capítulo 16, um versículo também muito conhecido. Eu vou tentar achar esse versículo aqui para você ver que a última decisão sempre vem dele, sempre será dele, a do Eterno. Provérbios 16, 1 do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Você pode preparar tudo na sua oração, mas a resposta quem vai dar é o Senhor. E olhando aqui esta mensagem, andando um pouco mais para frente, talvez o Sandro faça parte 1 e parte 2, olhamos outro personagem tremendo da Bíblia chamado Jonas. Jonas, o profeta Jonas. Ah, Jonas.
Ô profeta Jonas. Jonas, quem não conhece a história de Jonas? O homem que estava em um lugar, um profeta, e Deus o chamou para ir a um local onde antes ninguém tinha pregado para um povo que não fosse Yehudim, a um povo que não fosse judeu. Então, Jonas foi chamado pelo Senhor para ir pregar ao povo de Nínive. E ele foi para dentro de um barco onde o Senhor tinha ido mandar ele para a direita, ele foi para a esquerda. Mas você conhece a história. A decisão que tomamos sem consultar a Deus e queremos fazer aquilo que queremos. Deus faz aquilo que lhe apraz naquele momento. E pega Jonas e faz aquele barco onde ele está se movimentar, até que aqueles homens tirem sorte e joguem Jonas. E ele fala, sou eu, me joga no mar. E o peixe pega e cospe Jonas lá em Nínive. Jonas prega ao povo. O povo se converte, o povo ouve a palavra de Jonas. E Jonas sobe para cima da montanha, querendo que aquele povo, mais de 120 mil pessoas, fossem destruídos. Ressentimento. Capítulo de número 4 de Jonas diz, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar morrer? Ele ainda queria questionar a Deus, e disse o Senhor, tiveste compaixão de uma boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então Jonas queria que o povo morresse. Queria que o povo, como alguns profetas que tomam decisões sem consultar a Deus, amaldiçoando o povo. Não é isso que Deus te mandou fazer. Deus te mandou abençoar. Deus te mandou abençoar, não te mandou amaldiçoar, meu amado irmão e minha amada irmã. Decisões que tomamos sem antes consultar a Deus. Ananias e Safira, todo o povo da igreja primitiva junto à igreja de Atos, que orava reunida, que cantava reunida, eram tudo em comum na palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Mas Ananias e Safira, eles fizeram o errado no capítulo 5 de Atos. Tinham uma propriedade, venderam a propriedade, e tudo era em comum com todos. Em vez, não por causa da quantia de dinheiro, 100 mil, 200, 300 mil denários, nós não sabemos quanto custava aquela propriedade que era deles, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Tomaram uma decisão que Deus não tinha dado a eles. Decisão que tomam sem consultar a Deus, sem falar a Deus se é para fazer aquilo, e fazemos isso. Não se deva fazer assim, irmãos.
Você, amigo ouvinte da Rádio Promessa Music, você, amigo ouvinte aí do canal Apologistas de Yeshua, você que está em qualquer parte desse Rio de Janeiro, desse Brasil, desse mundo que ouve e que entende a língua portuguesa, que Deus está falando contigo, meu amado irmão e minha amada irmã. Ouça uma coisa, qualquer decisão que você for tomar, qualquer coisa que você for fazer, apresente os seus projetos a Deus, porque às vezes tomamos decisões que parecem ser de um futuro maravilhoso, mas às vezes é de uma decadência espiritual terrível. Decisões que tomamos sem antes consultar a Deus. Passe a consultar o Senhor. Consulte ao Senhor. Senhor, é desse jeito. Senhor, é assim que eu posso fazer. Senhor, o que eu vou fazer? Isso é certo? Eu vou fazer aquilo, é certo? Tome a decisão certa. Vamos orar a Deus e agradecer por mais um dia de vida. E eu sei bem que entre 5 e 7 anos eu nunca preguei essa mensagem. E eu sei que muitas das vezes eu fui impedido. Mas agora, em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba em nome de Jesus. Bendito e amado Pai. Obrigado por esta palavra maravilhosa vinda do céu, Senhor Deus. Sei que a palavra não é minha, é tua. Senhor Deus, que possamos ter decisões, Senhor Deus, corretas, conselhos vindo de ti, Senhor Deus. Que nós não possamos ser conselheiros de nós mesmos. Que às vezes, Senhor Deus, o nosso conselho, como diz Jeremias, o maldito homem que confia no braço do homem, ou seja, aquele que confia em si próprio. Eu confio no Senhor, Senhor Deus. Eu não confio no meu braço de carne, não. Eu confio no Senhor, meu Pai. Então toma cada um em tuas mãos, Senhor Deus. Qualquer família, Senhor Deus, qualquer irmão, projeto, Senhor Deus, dificuldades na vida, Senhor Deus, momentos, Senhor Deus, de desespero, Senhor Deus, desilusões, qualquer coisa que agora, Senhor Deus, que o Senhor repreenda todo o mal na vida dessas pessoas, que eu não as conheço, Senhor Deus. Do outro lado aí que ouve essa palavra, Senhor Deus. Às vezes nessa semana, Senhor Deus, ou nesse ano, tentou tomar uma decisão terrível, está até agora procurando uma resposta, mas é a resposta de si mesma, pensando que ele vai falar consigo mesmo, mas antes não consultou ao Senhor. Que possamos consultar ao Senhor, meu Pai, todas as vezes, Senhor, que fomos fazer alguma coisa. Nos ajuda, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um beijão aí a todos os irmãos do canal Yeshua Mashiach, da Rádio Promessa Music, desse programa Profetizando as Nações. A você, amigo ouvinte que está aí, qualquer decisão, meu amigo e minha amiga, irmã, peça a Deus orientação. Peça ao Senhor, não tome decisão de cabeça quente, porque sempre você vai querer subir em cima do muro, ou morrer, ou amaldiçoar alguém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos dessa rádio abençoada e do canal Apologista de Yeshua. Amém e amém. Um beijão, um abraço, fiquem com Deus. Sandro, um abraço, meu amado irmão. Beijão para todos aí da rádio. Graça e paz.